A primeira lista de conectivos que vai para vocês são os de prioridade e relevância. Vamos ler aqui o que é que eles nos dizem. Esses conectores são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância no que está sendo apresentado. Quando a gente começa a redação, a gente fica louco, que palavra eu uso, como é que eu inicio, como é que eu continuo, meu Deus do céu. E aí entram os conectivos de prioridade e relevância. Eles vão ser aqueles conectivos que vão te dar a chance de começar a tua redação. Vou encher o primeiro parágrafo de conectivos? Não. Eu vou usar alguns conectivos, 1 ou 2 no máximo, para que eu tenha um bom início, um bom desenvolvimento da minha redação, e para que o corretor também saiba, não, esse aluno é um potencial aluno nota 1000, que é o que eu quero para os meus alunos. Eu quero que vocês sejam alunos nota 1000, tá bom? E eu sei que a gente vai ser, tá certo? Sei que esse ano tá difícil, a pandemia pegou aí muita gente, mas a nossa redação nota 1000 nós vamos ter, tá bom? Então vamos lá. Tem a lista. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, entre outros que vão estar aqui. Fernanda, como é que eu posso usar? Um tema X, variados temas. A política no Brasil, que não irá cair, mas digamos que caia. A vinda da família Portugal. Essa relação de interdisciplinaridade, algum tema de história misturado com redação, e vocês desenvolvem a redação. Você pode começar com, em primeiro lugar, a vinda da família real ao Brasil desencadeou várias mudanças, tananã. Antes de mais nada, gostaria de apresentar, começar a citar algum dos seus dois argumentos, coisas dos seus dois argumentos no parágrafo de desenvolvimento, tá bom? 2 argumentos é o suficiente para dissertação argumentativa. Já falei, nada de 3 argumentos para poder você argumentar durante a redação. Os 3 argumentos vão fazer com que vocês se percam. Principalmente, vocês se perdendo, isso quer dizer que o corretor não vai achar também ali o que você quer dizer dentro da sua redação. Então, por favor, não limite-se dentro da sua redação. Escreva o tanto de linhas que é necessário, mas também não voe demais, senão não vai dar certo. Redação, a gente sabe que, sendo curto, grosso e fazendo um bom uso das normas gramaticais, da forma culta do português, não tem por onde você errar. Com certeza você tira uma nota 1000, tá? O domínio, o conteúdo da língua portuguesa, eu já percebi que 100% dos nossos alunos têm. Só falta a gente começar agora o passo a passo da redação nota 1000. Então, esses primeiros conectivos de prioridade e relevância, nós vamos começar a usar no primeiro parágrafo, para apresentar ideias e apresentar os argumentos que você vai debater durante o desenvolvimento, ok? Até aqui acho que está legal. Vamos lá. Um exemplo que nos dá aqui. Primeiramente, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. Temos inúmeras culturas, a cultura negra, a cultura indígena, a cultura afro, dentre vários. Aí você já começa, né? Primeiramente, devemos assentar o conceito de pluralidade cultural, principalmente se o tema for, digamos que eu já usei com alguns alunos meus, sobre a apropriação cultural. Nós temos uma cultura muito grande, né? E agora a gente, bem diversificada, no carnaval a gente costuma brincar, querer vários tipos de cultura aí, e pode ser um tema, né? Já que esse ano, tanto cultura LGBT como afro foram debatidas no carnaval de uma forma que não fosse usada como fantasia, ou não fosse usada para ridicularizar aquelas pessoas, mas se fosse usada de uma forma que desse mais conscientização.
Então, a gente já tem um exemplo de conectivos de primeira relevância, que em uma frase já dá pra gente puxar vários tipos de tema. Temas sobre cultura, temas sobre apropriação cultural, vários tipos, tá certo? Essas dicas de conectivo, eu senti que vocês estavam precisando, pelo número de vezes que vocês chegaram a perguntar: professora, por favor, como é que se começa uma redação? Enfim, como o vídeo já tá com 16 minutos, eu não sei quanto tempo pode postar no YouTube, eu vou passar pro segundo, que é tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Isso com certeza você vai usar nos segundos parágrafos e terceiros parágrafos, que são os parágrafos de desenvolvimento. Dentro desses, tomem cuidado. Muitos desses conectivos são os queridinhos que eu avisei a vocês dos corretores. Então, vocês têm que fazer o bom uso, tá bom? Nada demais. Não usar conectivo demais, mas também demonstrar que tem um conteúdo, que tem um domínio. É tanto que a lista desses conectivos são bem grandes. Esses conectivos situam o leitor na sucessão de acontecimentos, motivos que são muito explorados em textos narrativos, ok? Então prestem atenção, vou dar os exemplos de algum e a gente vai passar para a frase e para a questão, por conta do tempo, né? Não sei se pode, como é que fica. Então vamos lá. A lista dos conectivos que estão aqui para mim são: então, enfim, logo, depois, imediatamente, a princípio, no momento, em que, pouco antes, depois. Como eu já disse para vocês, tudo que eu estou vendo aqui, vocês também verão. Está tudo colocadinho, cronometrado, bem direitinho no TD de vocês, tá bom? E vamos pro exemplo que a autora aqui nos dá. Exemplo: logo após sair de aula, Bianca teve um encontro com Arthur. Então, isso num texto narrativo, num romance, pode desenvolver aí um segundo parágrafo, né? Uma descrição que não deixa de ser uma narração, um conto, uma crônica. A gente estuda todos os gêneros textuais. Os que caem mais, que tem caído, que só cai no Enem, é o dissertativo, argumentativo, mas que o aluno tem que ter com ele o conhecimento de todos os gêneros textuais, tá? E a narração, ela abrange muitos temas, ok? Vou dar uma puladinha aí pro terceiro. Já tá estourando o tempo mesmo, então vamos ler rapidinho o terceiro. De semelhança, comparação ou conformidade. Para estabelecer uma relação com a ideia de um conceito que já foi apresentado, ou seja, você já falou desse contexto no seu texto, você quer retomar. Mas para retomar, não precisa estar repetindo a frase todo o tempo, porque repetição de frase vai fazer você perder aí uns 40 frases, não. Repetição de palavras, principalmente conectivos, vai estar fazendo você perder uns 40 pontos aí de graça no Enem, que já não vejo 1000, a gente já vai para 960. Então, essa não é a nossa meta, esse não é o nosso objetivo. Para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente no texto, utilizamos esse tipo de conectivos. Além disso, pode ser utilizados para apontar ideias de outro texto em intertextualidade. Se você quiser citar outro texto dentro da sua redação, você pode, mas é bom que você tenha o conhecimento desse terceiro tipo aqui de conectivo, tá bom? Vamos para o exemplo e depois para a questão. De acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso. Ele buscou a Darcy Ribeiro, que é uma citação depois, para falar que o povo brasileiro é muito diverso. Daí a sua imaginação vai aflorar. Eu não posso pensar por vocês, eu não posso dizer como é que vai andar a sua redação, mas eu posso te ajudar a estar fazendo, ok? A questão é somente uma questão, tá, para hoje, porque eu quero mais mesmo é que vocês vejam, tenham um contato com esses conectivos, para que depois a gente possa desenvolver uma redação usando esses conectivos, que seja uma coisa massa, tá certo? Então eu espero. Caiu no Enem, questão 133, Enem 2015, da timidez.
Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai atenção? Se ficou notório apesar de tímido, talvez estivesse enganando junto os outros e sua timidez seja apenas uma estratégia para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como um paradoxo psicanalítico. Só alguém que se acha muito superior procura um analista para tratar um complexo de inferioridade. Porque só ele acha que se sentir inferior é uma doença. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões. Mas isso não é vantagem. Para o tímido, 2 pessoas são a multidão. Quando não consegue escapar, se ver diante de uma plateia. O tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos. Multiplica-os por 4, por mais indivíduos, tendo 2 olhos e 2 ouvidos, 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos, ou tapar o olho e cortar o desconforto de ser tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida que o centro do universo é seu vexame. Ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Vamos lá. Entre as estratégias de progressão textual presentes nesse trecho, identifica-se o emprego de elementos conectores. Esses elementos conectores são os nossos queridinhos conectivos, que ajudam a interligar, a deixar melhor esse texto. Os elementos que evidenciam noções semelhantes estão destacados em letra A, se ficou notório por ser tímido, e então tem que se explicar. Letra B, então tem que se explicar e quando as estrelas virarem pó. C, ficou notório apesar de ser tímido, mas instante. D, uma estratégia para ser notado tão secretamente. Letra E, como um paradoxo psicanalítico. E por quê? Essa é a questão que eu quero que vocês respondam, ok? Semana que vem, semana de revisão, fechamento das notas. Essa semana de revisão eu vou pedir um texto em que vocês usem os conectivos. E todos os textos que eu pedi daqui para o final do ano, daqui pra gente chegar no Enem, tem que ter a presença dos conectivos, tá certo? Um beijo, gente. Eu tô morrendo de saudade, como eu também tô morrendo de vergonha. Eu tenho tique, sim, de estar pegando no cabelo, então não liguem, tá bom? Em 3 meses, é a primeira vez que eu tô me maquiando pra vocês, olha que coisa linda. E o que é que a gente não faz por amor a um aluno, né? Nunca pense que o professor de vocês é professor só porque é uma profissão e dá onde... Não, gente, a gente é professor porque ama mesmo. Porque tantas pessoas já me pediram um canal no YouTube e eu nunca fiz. Olha, precisou ter a necessidade para poder fazer. Então, esse canal aqui é voltado para os meus alunos e estudantes. Se alguém de fora ver, deixa um comentário aí, né? E legal. Gente, boa semana até dia 28. Dia 28 a gente não vai ter vídeo aula. Dia 28 a gente vai ter notas lançadas no Professor Online, tá bom? Boa noite. Beijos. Espero que vocês tenham gostado da aula.